Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, motivo de muita alegria de estarmos aqui para participar da carne, do sangue do Cordeiro, cooperar nesta igreja do Senhor. Irmãos, sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Glórias a Deus. Vamos meditar rápido dentro desta mensagem da palavra de Deus. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória também ao Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus, eu costumo dizer que ela é um alimento para a nossa alma. Nós devemos alimentar da palavra de Deus para fortificar a nossa vida espiritual. Você vê que o apóstolo Paulo, ele manda uma carta para a igreja de Filipos, assim com aquela alegria de ver o povo firme com Deus. Aleluia. Irmãos, a alegria do crente fiel a Deus é ele estar na presença de Deus. Aleluia. Sabendo que se Deus pedir a alma dele, a alma dela, ele sabe que vai estar na glória com o Senhor. Isso significa uma certeza da salvação, que muitos não têm essa certeza da salvação. Você acredita nisso? Tem pessoas que estão dentro da igreja e não acreditam acerca do céu, que acha que morrer acabou, acha que não tem o céu e não tem o inferno, acha que é aqui na terra. E ser crente acha que é somente cultuar só isso. Mas não. A vida espiritual é muito séria. A vida espiritual, ela é mais real do que essa. Porque essa passa, mas a vida espiritual, ela é eterna. E aqui, apóstolo Paulo, ele fica contente de ver os irmãos estar firmes na presença de Deus. Com aquela alegria de estar os irmãos firmes. Glória. Como diz, estais assim firmes no Senhor, amados. E aqui ele, encurtando a mensagem, você vê no versículo 3, ele: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha aqui, a preocupação do apóstolo Paulo é a salvação das almas daquelas pessoas, porque eles andavam junto com ele, e assim Deus usava a vida do apóstolo Paulo, eles aprendendo também da palavra de Deus, também do mover do Espírito Santo de Deus, porque o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus.
A pessoa tem que colocar isso na mente. O Evangelho é poder de Deus. Porque a letra, irmãos, mata, mas o Espírito vivifica. A pessoa, ela tem que estudar a palavra, mas não deixar assim somente a letra. Ela tem que estudar a letra e ter o conhecimento de Deus. Tem que estudar a palavra de Deus e ter o entendimento do Espírito Santo. Porque quando ele faz isso, desce uma graça poderosa de Deus sobre a vida dele. Porque ele tem um amplo entendimento pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque Deus, ele vai abrir o nosso entendimento. O Espírito Santo de Deus, ele é um professor que te ensina, ele que te instrui, ele que te guia, ele que abre a sua visão para você ver o que é de Deus e o que não é. Quando a pessoa, ela estuda pela palavra de Deus, e assim somente a letra, ele não tem o Espírito de Deus, não tem a visão do Espírito de Deus, e a letra vai matar ele, mata ela. Por quê? Porque tem pessoas que estudam para a sua própria condenação. Porque apóstolo Paulo, ele deu pontos difíceis da pessoa entender, que a pessoa pode entender pelo Espírito Santo. Aleluia! Você vê que no tempo de hoje, muitos estão esfriando na fé. Não estão mais com aquela alegria da alma. Não está mais naquela alegria da salvação daquela pessoa. Aleluia, glórias a Deus. Mas você vê a alegria dele ensinando para nós que nós temos que focar em Jesus Cristo. E se realmente o seu nome está escrito no livro da vida. Glória. Quem tem a certeza que se Deus pedir hoje a tua alma, você vai entrar no céu? Quem tem esta certeza, aquela alegria, aleluia, glórias a Deus, você sente aquele grande desejo, aquela sede de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele que preenche o vazio do coração do homem e da mulher. Aleluia, o homem, ele tenta encontrar aquela alegria, tenta encontrar aquele, satisfazer o seu, assim, ele quer encontrar alegria, mas não acha. Mas acha somente em Jesus. Regozijai-vos sempre. Aquele que anda com Cristo, ele sempre vai estar alegre. Ela vai estar sempre alegre. Ninguém vai tirar a alegria dela. Ninguém vai tirar a alegria dele. Porque ele está sempre regozijando no Senhor. E outra vez vos digo, apóstolo Paulo dizendo, regozijai-vos. Ou seja, o que é isso? É andar em alegria. Porque tem pessoas que passam tristeza no serviço, passam às vezes tristeza no meio da família, passam às vezes tristeza às vezes na rua, mas ele está sempre alegre com Cristo. Porque a alegria nossa é Jesus. Jesus é que nos enche de alegria. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nada vai abater ele, nada vai abater ela. E não deixa entrar mágoa no coração. Quem regozija no Senhor, não deixa entrar mágoa. Porque ele pensa assim, feriu ela, feriu ele. Ela vai pensar na cruz de Cristo. Jesus suportou tudo aquilo por mim. Jesus suportou tudo aquilo. Foi com aquela espada que enfiaram do lado dele, que machucaram ele. Ele não abriu a boca para reclamar de nada. Por que vai reclamar? E Jesus foi ferido, moído. Sabe o que é moído? Aleluia! Moído significa que o que nós estamos passando, o que a gente tem passado, não é nada. Moído significa que é muita coisa. Deus, assim, Deus permitiu Jesus passar por isso, por causa dos nossos pecados, para libertar a nossa vida. Olha o versículo 5. Glória a Deus! Diz assim, seja a vossa equidade notório a todos os homens, perto está o Senhor. O que ele quer dizer? Seja a vossa igualdade de justiça. Ou seja, a pessoa tem que dar um bom exemplo. Ele tem que agir dentro da palavra. Apóstolo Paulo está dizendo, seja a vossa igualdade de justiça. Ele tem que agir certo dentro da palavra de Deus. Não é porque a pessoa é amigo que vai agir com justiça. Com aquele que não é, que aquele que ele não gosta vai agir com injustiça. Não. A palavra de Deus é sim, sim ou não, não. E apóstolo Paulo está dizendo, seja a vossa igualdade de justiça a todos os homens. Não está dizendo só o amigo. Ele está dizendo a todos.
né? Ele não está querendo dizer aqui para fazer exceção, ele está falando assim, seja vossa equidade, ou seja, igualdade e justiça, notório, ou seja, você anda na rua, todo mundo está te vendo. Então, quando você age com justiça, ali a pessoa está te vendo, a pessoa vai falar assim, aquele ali é crente, aquela ali é crente, aquele ali é crente. Por quê? Porque ele está ali conversando, de repente o amigo soltou um palavrão, aí ele vai lá e fala assim, não, eu sou crente. Não que ele vai falar assim para a pessoa corrigir na hora. Ele fala palavrão, como eu fui evangelizar um senhor, e aquele senhor estava falando com a gíria, com palavrão, aí o crente, o que ele tem, ele dá, que é a palavra. Quando ele estava terminando, que o senhor tem que deixar primeiro ele terminar de falar, como disse lá em Jó, né? Aí quando ele terminou de falar, aí eu falei a palavra de Deus. Quando eu falei a palavra de Deus, aí ele ficou só me ouvindo. Eu falei da palavra, falei do inferno, falei do céu, falei se a pessoa perder, se Deus tirar a vida dele, para onde que ele vai, ele tem que preparar aqui na terra a sua vida diante de Deus. Porque se Deus pedir a tua alma, para onde que você vai? Porque ele falou de tantas coisas materiais, esqueceu da principal, que é a vida espiritual. Quando eu falei para ele, ele tentou, o diabo, né, fazendo enrolar para ele não obedecer ao que eu estava falando. Aí de repente, não que eu perdi a paciência, mas eu falei com autoridade. Eu falei assim, mas o senhor não me respondeu minha pergunta. O senhor quer hoje entregar a sua vida para Jesus? Aí ele falou, parou, pensou, e às vezes eu fico com medo com isso, sabia? Porque quando você faz um apelo para a pessoa te responde na hora, é porque ele tem mais tempo ainda que Deus pode dar para ele. Mas quando a pessoa para e analisa, acontece muitas vezes